Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula, Gabriel Nunes aqui. Olha, a coisa tá feia. Muita gente estudando inglês em cursos tradicionais e tudo mais, só que pouquíssimas pessoas falam inglês. Hoje nós temos apenas 1% do Brasil que fala inglês fluentemente, sendo que muita gente tá aí num curso tradicional, tem livro em casa, tem muitas apostilas e tudo mais. Alguma coisa de errado tá acontecendo. Hoje nessa aula eu vou te ensinar exatamente o que está acontecendo, qual é o problema, e você vai aprender de fato aí como realmente se aprende em inglês, tá? Na minha experiência, eu já estudei em escolas tradicionais, já sei como que é, e eu posso te dizer com toda certeza que enquanto você não se desprender dessas metodologias tradicionais e tomar as rédeas do seu aprendizado de inglês, você não vai aprender inglês. Já te adiantando, é uma aula longa, é um conteúdo denso e sério. É só para quem realmente quer aprender inglês, tá? Quem tá realmente engajado, interessado em aprender. Não é nada casual aqui, tá bom? Vamos lá então, sem mais enrolação, direto para a aula. Como aprender inglês de verdade. Eu coloquei aqui, ó, do zero, porque por mais que você já tenha um nível de inglês, você precisa saber como que se aprende corretamente do zero para você saber o que você errou, né? O que você fez de errado para hoje não estar colhendo os resultados que você precisa. E se você vai pegar do zero, que bom, você já vai começar do jeito certo, tá bom? Então se você vai pegar do zero, ou você já sabe um pouco, né, ou sabe já alguma coisa, essa aula aqui é para você. Vamos lá então? Opa, já dei um spoiler aqui. Primeiro de tudo, tenha um objetivo claro com o inglês. Parece algo clichê, mas você precisa disso aqui. Isso aqui vai determinar o que você vai fazer, tá? Isso vai determinar como vai ser os seus próximos passos. Então define bem o seu perfil desejado. Então, primeiro de tudo, tem gente que quer aprender inglês apenas para um evento. E eu não recomendo isso, tá? Inclusive, se você se encaixar nesse perfil aqui, eu peço que você não continue assistindo esse vídeo, porque essa aula não é para você, tá bom? Então o que eu quero dizer com isso? Pessoas que querem aprender inglês só para dar um único discurso, uma única apresentação, sabe? Ou uma pessoa um cantor, por exemplo, que quer só decorar uma letra de uma música, não sabe nem o que está dizendo ali. Isso não é interessante, isso não é aprender inglês, isso é decorar um texto, isso é memorizar algumas palavras, tá? Texto pronto. Isso não é aprender inglês, tá bom? Outra coisa que eu considero um único evento é apenas passar em uma prova. Olha, isso aqui é a coisa mais depressiva que se pode encontrar. Pensa só, você quer aprender para provar para alguém, para mostrar para alguém, isso não é assim que se vive, né? Não vale a pena todo o esforço apenas para isso. Você deve lembrar da época da escola, né, da faculdade, você aprendeu várias matérias só para passar na prova, né? Você viu que você nunca ia usar aquilo na vida, você teve que aprender só para provar que sabia para poder ganhar um diploma. Isso não faz sentido. Se você está aprendendo inglês por esse motivo, não faça isso, tá? Gabriel, mas é bom conseguir passar em provas, né? Até coloquei alguns exemplos aqui. Eu quero zerar o joguinho do Duolingo lá, né? Eu quero passar no processo seletivo para conseguir um emprego, ou para passar no Enem, ou esses testes de proficiência famosos, né? É muito bom passar nesses testes. E eu concordo com você, é legal isso aqui tudo. Porém, se você aprender inglês especificamente com esse objetivo, você não vai conseguir ter um bom resultado. Agora, se você aprender inglês com o objetivo, vou até dar um spoiler aqui, ó, com esse objetivo final, de conseguir entender, conversar, resolver problemas, né, inclusive entender o inglês escrito, você vai conseguir passar por isso aqui muito mais tranquilamente, tá bom? Não aprenda inglês com esse fim, tá? Lembra da época da escola, você aprendia coisas com esse fim e hoje você não lembra nem da metade do que você aprendeu naquela época, certo? Então, resumindo aqui esse pedaço, não aprenda inglês com um único objetivo, assim, tipo de, eu vou passar numa prova, eu quero só falar isso aqui, essas palavras prontas. Não, isso não é aprender inglês, certo? Então, vamos descartar esse objetivo aqui. Outras pessoas aprendem inglês apenas para conhecer algumas palavras-chave. E eu não julgo essas pessoas, porque essas pessoas elas não são estudiosas ou não têm interesse, sabe, de aprofundar no vocabulário, sabe, entender muita coisa em inglês. Eu respeito, porque é uma opção. Você quer aquilo, você quer saber o inglês para se virar em algumas situações básicas, né? Coloquei até algumas aqui, ó. O suficiente para entender menus de jogos e softwares? Sim, às vezes é um programador
que quer conhecer só os códigos, né? Decorar só aquelas palavras para ele usar. Ele vai continuar falando português, né? Ou o suficiente para ler um manual de instruções. Se você é um técnico, né? Um engenheiro, às vezes você não precisa muitas vezes conversar com alguém em inglês. Você precisa só entender o que está no manual ali, tirar conclusões do que está sendo dito e traduzir e tudo mais. Então acaba sendo um perfil bem diferente do restante que a gente vai falar, tá? Você vai acabar sabendo várias palavras aleatórias, mas você não vai adquirir aquela habilidade de conversar, de interagir, de realmente falar uma segunda língua plenamente, tá bom? Então, vamos separar esse perfil aqui, também não vai se encaixar no restante da aula que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Agora, esses 4 perfis aqui são os que eu recomendo você escolher. Por quê? Porque são perfis de coisas que você vai adquirir conteúdo ao longo de um tempo e você sempre vai usar. Sempre vai ter utilidade. É diferente da questão da prova, é diferente das palavras decoradas que a gente falou até agora há pouco, que você vai esquecer. Se você aprender com esses objetivos aqui, um desses objetivos, um vai levar para o outro, né? Já dando um spoiler, aqui você está vendo que tem uma linha que vai ligar esse perfil nesse, nesse. Já já a gente chega nisso, nessa conexão. Porém, você vê que tem evolução. Se você tiver um desses objetivos aqui, tá? Vamos começar com o primeiro, que é conseguir se virar, tá? O que eu quero dizer com isso? Saber frases prontas e palavras-chave, né, para se virar. Às vezes a pessoa fala assim, eu sei falar inglês, eu consigo, né, fazer uma viagem, coisa assim. Eu coloquei até alguns exemplos aqui, ó. Uma viagem no trabalho, né? Ou até mesmo a pessoa não quer nem saber ler e escrever, ela quer só falar e ouvir. E tem gente que consegue chegar nesse patamar aí. E é interessante porque a pessoa consegue usar o inglês. Ele não é só um estudante de inglês. Vamos usar esse exemplo aqui da prova, né, que a gente falou aqui em cima. Essas pessoas aqui que estudam com esse fim são estudantes de inglês. Aqui nós temos não só estudantes, mas usuários do inglês. São pessoas que usam o idioma com uma certa finalidade, né, de tá interagindo ali. Não vai ser uma coisa tão superficial, tão, como eu posso dizer, tão pontual, sabe? Tão eventual, aquela coisa única ali, certo? Então, se você consegue adquirir a habilidade de se virar, de conversar com as pessoas com aquelas frases prontas mesmo, com aquelas palavras decoradas, você tá interagindo. Pensa uma coisa, idioma é uma coisa muito humana, né? Se você consegue interagir com as pessoas, você tá cumprindo o propósito do idioma, que é interagir, que é resolver problemas. Então você tá muito próximo dessa evolução aqui, para um próximo objetivo. E o próximo objetivo, nada te impede de começar com esse objetivo em mente, que é conseguir ler e entender bem o inglês escrito. Por que que isso aqui é tão importante, tá? Mas antes de ir para esse objetivo aqui, eu vou dar um comentário. Muito se fala hoje em dia sobre aprender inglês de uma forma natural, né? Sem ler e escrever. E a gente tem que aprender assim como nós aprendemos o português quando éramos bebês, né? E eu concordo com tudo isso, tá? Porém, nós como adultos, né, nós já temos mais ferramentas, temos mais recursos para aprender. E por que não usar todos os recursos que nós temos, tá? Eu concordo que é possível você aprender inglês sem ler e escrever, deixar o ler e escrever por último. Porém, isso é uma ferramenta que vai ajudar, vai acelerar o seu aprendizado. Então não tem por que você não usar o inglês escrito, tá bom? Vamos lá então. O que eu quero dizer com isso? Quando você entende bem o inglês escrito, você consegue interpretar textos, né? Você lê alguma coisa e você sabe o que aquilo quer dizer, certo? E melhor ainda, quando você sabe a pronúncia, né, isso vai ligar já com o próximo ponto, né? Imagina só, você lê um texto, você sabe o que aquele texto quer dizer, qual a mensagem que ele está passando, e melhor ainda, você sabe o som daquelas palavras, né? Se alguém falasse aquelas palavras, você identificaria essas palavras no inglês falado, ou seja, saber a pronúncia vai facilitar isso aqui, ó, vai ajudar você a entender o inglês falado. Eu sei que agora já surgem várias objeções, como por exemplo, mas o inglês falado é diferente do escrito, né? As pessoas falam muito rápido, elas emendam, elas falam pra dentro. Eu sei de tudo isso, tá? E a gente vai falar de tudo isso aqui nessa aula ainda. Segura aí. Então, voltando aqui,
se você entende a pronúncia das palavras, você vai entender quando uma pessoa falar aquela palavra, certo? Vamos lá então agora para o próximo, que é entender o que as pessoas falam, né? Entender o inglês falado. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que quer aprender inglês só para entender filmes e séries. E tudo bem, tá? Mas lembre que esse ponto aqui tá muito próximo do seguinte. Tá vendo? É diferente dos outros lá, que não tem conexão alguma, né? Aqui, se você começa com esses objetivos, você consegue evoluir, sabe? Tem esperança que você consegue ir para um patamar mais elevado. Então, a pessoa que começa com esse objetivo, eu só quero entender filmes e séries, logo a pessoa tá falando inglês. Logo ela tá entendendo pessoas à volta dela também, né? Porque se ela entende o que estão falando no filme, ela vai entender o que a pessoa tá falando à volta dela, tá? E não esqueci de falar sobre aquela objeção que muita gente tem, de que pessoas falam muito rápido e emendam e tudo mais. A gente vai falar logo aqui nos pontos abaixo, tá bom? E se você entende o que falam em filmes e séries e entende as pessoas à sua volta, você vai conseguir falar melhor. Por quê? Você sabe as palavras, certo? Olha, você sabe. Se você vê aquela palavra escrita, você sabe a pronúncia daquela palavra, certo? Você vai saber. Você vai entender quando uma pessoa falar aquela palavra, certo? Se as pessoas falam e você entende aquela palavra, você já consegue falar ela também, né? Se você ouve, entende, você já consegue imitar, né, o que você ouviu e entendeu. Você consegue também ler em voz alta alguma coisa, se necessário, né? Você pode ler em voz alta porque você já sabe a pronúncia. Então você vê que tá tudo ligado isso aqui, né? A sequência é muito importante, pelo que eu tô apontando aqui para você, porém, você vê que tá tudo interligado. Uma coisa vai levar a outra, certo? Então você já viu aqui que tem algumas ligações aqui em verde que eu apontei, certo? Vamos lá pro próximo ponto, que é o ideal, tá? Eu quero que você tenha isso aqui como objetivo final, tá bom? Você quer aprender inglês para conseguir não só entender, mas você quer conversar, quer interagir, sabe? Quer responder as perguntas que te fazem, quer fazer comentários, quer dar sua opinião, certo? Quer comentar as coisas com as pessoas, quer resolver problemas, né? Ou seja, você quer usar o inglês, você não quer ser só um estudante de inglês, você quer ser um usuário do idioma, né? Usar o inglês para resolver problemas, para ajudar uma pessoa, para sair de uma enrascada, para poder ter melhores experiências no exterior, etc. Sabe? Tem muito benefício com isso aqui. Então tenha esse como seu objetivo, conseguir entender, conversar e resolver problemas em inglês. Vamos lá. Seja em assuntos do dia a dia ou seja em assuntos específicos, tá bom? E olha só a ligação que nós temos com o passo anterior, né? Se você entende as pessoas à sua volta, né, você entende as palavras que elas falam, você vai saber quais palavras usar também, tá? Eu sei que aqui também vão ter objeções. Eu sei que muitas pessoas têm essa queixa de, eu entendo tudo que falam em inglês, mas não consigo falar. Então segura essa objeção também, que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo. Eu vou te mostrar um exercício que é como se fosse um remédio que você vai tomar, sabe? Um exercício que você vai fazer com consistência que vai te ajudar a resolver essa defasagem aí, tá bom? Então segura, vai assistindo a aula. Então, se você entende as palavras que as pessoas estão falando, você vai saber quais palavras usar, ou seja, vão te entender melhor. Você vai conseguir conversar melhor em assuntos do dia a dia, vai conseguir entender, conversar, resolver problemas e em assuntos mais específicos também. É outra queixa que muita gente tem. Tem gente que entende coisas só do assuntos do dia a dia, né? Eu entendo coisas básicas, né? Como, por exemplo, me ajuda, preciso isso, preciso daquilo, mas quando chega em assuntos mais específicos, parece que não tem o vocabulário e tudo mais, a gente vai falar disso também, tá bom? Claro, aqui a gente já poderia dar uma resposta, né? Por exemplo, se o que você consome, se os textos que você lê, se os filmes e séries que você assiste, se as pessoas que estão à sua volta estão falando de um assunto X, você vai ser bom ou boa em falar nesses assuntos X, certo? Então, você pode já direcionar com o conteúdo que você consome, tá? Eu vou dar mais contexto mais para frente, só que já temos aqui uma resposta para essa queixa que muita gente tem, certo? Então, o que nós podemos resumir desse primeiro tópico que nós falamos, né, de ter um objetivo claro com o inglês? Duas coisas. Olha só, com isso aprendemos duas coisas. Primeiramente, o segredo está na sequência.
Primeira coisa que a gente consegue concluir aqui, né? Você percebe que se uma pessoa começa já com esse objetivo, ela consegue evoluir, né? Ela consegue ligar. Se a pessoa começa com isso aqui, você vê que não tem muita evolução, meio que para por ali. Igual aquela situação que aconteceu na época da escola, né? Você aprendeu tanta coisa só para passar naquela prova. Foi uma coisa muito eventual, você acabou não evoluindo a partir dali, certo? A menos que você tenha um genuíno interesse em relação àquilo, né? Você consegue estar sempre em contato com aquela matéria, né? Claro, aí é uma situação isolada. Mas se você começa com esses objetivos, você consegue ter uma evolução. E note que se você começa daqui para frente ou daqui para frente, você está seguindo a sequência correta, tá? Porque pensa comigo, se você começa já falando inglês, pensa só. Eu, inclusive, já dei um spoiler aqui, né, do que eu tô falando. Se você, no primeiro dia de aula, né, imagina que você não sabe nada de inglês, hoje é seu primeiro dia de aula. Eu peço para você falar inglês. Ó, primeiro dia de aula, fala inglês para mim. Vai sair alguma coisa? Não, por quê? Porque não tem nada na sua cabeça de inglês, certo? Então você precisa, primeiramente, colocar inglês na sua cabeça, sabe? Ter coisas na sua cabeça para depois sair. Porque vai sair o quê? Se não tiver nada na sua cabeça, né? Quando você fala alguma coisa em português, igual eu tô te falando agora, é porque essa informação que agora você tá ouvindo em formato de palavras estava na minha cabeça. Em formato de pensamento, de ideia e tal. Eu consegui converter em palavras porque eu sabia quais palavras. Como que eu sei as palavras? Porque já ouvi muito português. Eu cresci ouvindo português, né? Eu sou brasileiro. Então, eu já li muito em português. Ou seja, eu já consumi muita informação. Então, tenho que sair. Tá fazendo sentido, né? Então, a primeira conclusão já vai estar ligada com a segunda. Então, o segredo está na sequência. Então, não fale inglês antes de entender o inglês, tá bom? Foque primeiramente em se tornar um bom entendedor, uma boa entendedora do inglês, tá? Para depois você se preocupar em falar. E como eu já te falei, tem pessoas que têm essa queixa, né? Tipo, eu já entendo inglês, por que eu não consigo evoluir, não consigo falar? Tá, eu vou te passar um exercício daqui a pouco, vai ser, como eu disse, vai ser que nem um remédio para você resolver esse problema aí, tá bom? Então, não fale inglês antes de entender. Foque em entender o inglês falado, o inglês escrito, para depois você se preocupar em falar. Lembre que só vai sair o que já tiver na sua cabeça, o que você tiver absorvido, ok? Agora, entender o quê? Exatamente. Entender tudo do inglês? Não. Não tô dizendo para você entender tudo, para depois, né? Tipo, eu preciso entender tudo que as pessoas falam 100% para depois começar a falar? Não, você não vai esperar isso. Ou você vai esperar para sempre, né? Porque você não vai entender tudo. Até mesmo em português, né? Tem pessoas que falam de alguns assuntos que você pode ficar boiando. Né? Isso é normal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai focar em algumas coisas primordiais, como, por exemplo, o vocabulário base. Tá? Se fala muito por aí de inglês básico. Meu inglês é básico. Você tem inglês básico. Mas o que é o básico? Né? Não tem uma definição clara e definitiva do que é o inglês básico. E eu vou te dar uma definição aqui que vai fazer sentido, tá? Não é uma definição oficial de outras pessoas, é uma coisa minha, mas vai te ajudar a enxergar bem o que é esse inglês básico. Olha, o vocabulário base, né? Pensa só na palavra base. O que é a base? Base é uma coisa que você constrói para aguentar uma estrutura acima dela, certo? Então a base tem que estar forte. Se ela estiver forte, ela vai aguentar o conteúdo que você vai empilhar ali, certo? Então você vai começar com o vocabulário base, reforçar o vocabulário base. Você vai aprender as palavras mais frequentes do inglês. Por quê? Por que você tem que aprender as palavras mais frequentes? Inclusive já escapou um spoiler aqui. Por que você vai aprender as palavras mais frequentes? Você não precisa aprender todas as palavras do dicionário para falar inglês. Né? Em português, você sabe todas as palavras do dicionário? Se você soubesse, não precisava de um dicionário, né? Então, você precisa das palavras mais úteis, as que você vai usar. Se você souber as palavras que você vai usar, e quando eu falo usar, é tanto para entender, né, o que as pessoas estão falando, quanto para você falar, né, e também. Então, você vai já conseguir falar o inglês. Se você souber as que você vai usar. Deixa as palavras que você não vai usar por enquanto, deixa elas para depois, tá? E como que você vai saber quais palavras você vai usar, quais palavras são as mais frequentes? Bom, tem um fato curioso sobre o inglês. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o inglês tem um apelido. O inglês é chamado de língua pobre. Não sei se você já ouviu falar disso.
que é uma língua pobre? É uma língua simplificada, uma língua mais fácil, sabe? Uma língua que tem menos palavras. O número de palavras é menor, tá? E uma curiosidade em relação aos números de palavras em inglês é que 1.000 a 5.000 palavras em inglês representam 80% do inglês do dia a dia. Olha só. Então, se você direcionar seus esforços para aprender as palavras mais usadas, você já vai entender a maioria do que as pessoas falam. Olha só que interessante. Muitas vezes nessas escolas tradicionais, você tá lá aprendendo um vocabulário que você não vê utilidade, assim como lá em cima, né? A gente falou das provas, né? Ah, eu vou aprender para passar na prova. Às vezes você vai aprender um negócio que você nem quer aprender, ou que você não tem nenhuma perspectiva de uso daquilo, mas você vai aprender para passar na prova. Isso não faz sentido algum, como eu já disse anteriormente. Se você aprender as palavras que são mais usadas, né, como a gente falou agora há pouco, você vai entender mais. Então, olha só que interessante, 80% do inglês do dia a dia, com apenas 5.000 palavras. Nossa, Gabriel, mas 5.000 palavras é muita coisa. Não, acredite, não é. Quando você vai contabilizar, né, você vai contar o número de palavras que você sabe, o número chega a 1.000 palavras tranquilamente. Tá? Então, aprenda as palavras mais usadas. Mas, Gabriel, aonde que eu vou achar? Como que eu vou descobrir quais são as palavras? Internet, tá? Vai lá na internet e pesquisa as 5.000 palavras mais usadas do inglês. Tem sites oficiais que atualizam todos os dias, né? Baseado no uso das palavras na internet. Eles vão vendo quais palavras são as mais usadas. Eles ranqueiam as palavras mais usadas. Usa o chat GPT, vai lá, pesquisa quais são as palavras mais comuns do dia a dia e foque nessas, tá? Foque no que você vai realmente usar. Não faça como aquelas pessoas que aprendem inglês só para passar numa prova, só para provar para alguém alguma coisa. Não, aprenda o que você vai usar. Porque se você aprende com uma perspectiva de uso, você vai lembrar mais, o seu cérebro vai falar assim, nossa, eu consigo me enxergar, eu visualizo a mim mesmo usando essas palavras, uma situação que essa palavra vai ser útil, então você vai lembrar mais, tá? Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é que inglês é uma questão de memória, né? Não é o que você é exposto muitas vezes, é o que fica na sua cabeça, né? O que vai ficar na sua cabeça é o que sua memória vai julgar mais útil, né? Que você vai ver mais utilidade naquilo, certo? Então, priorize aqui esse vocabulário base, tá? Outra coisa, frases prontas mais frequentes. Como assim frases prontas, Gabriel? O nosso dia a dia é repleto de frases prontas que repetimos, sabe? A gente ouve uma pessoa falando, a gente acaba repetindo, a gente ouviu quando era criança e acaba repetindo, tá? Vou te dar alguns exemplos. Pensa só, se você vai num açougue, a pessoa vai falar bom dia, né? Bom dia, frase pronta. Se tem duas palavras, já é uma frase, né? Bom dia, frase pronta. Como é que você tá? Frase pronta. Tudo bem? Frase pronta. Tudo jóia, graças a Deus. Frase pronta. Você já ouviu milhares de pessoas falando as exatas palavras, não ouviu? O atendente lá vai chamar você, vai falar próximo, né? E vai falar, pois não. Frase pronta. Como posso te ajudar? Frase pronta. Tá vendo? O dia todo é repleto de frases prontas. Você precisa conhecer essas frases em inglês também. Por quê? Porque elas se repetem muito. E aí você não vai precisar focar em palavras isoladas. Você vai focar no contexto inteiro, né? Porque pensa só, quando alguém fala pois não, você não fica pensando no pois depois do não, né? Você não fica, tipo, racionalizando, tipo, o que significa, né, o pois, depois você fala o não. Porque se você fosse fazer isso, não iria nem fazer sentido, né, essa frase, pois não. Então você sabe o contexto, né? Você sabe a frase inteira ali, a mensagem que ela carrega. Então você tem uma perspectiva diferente, né? Você vai focar na frase inteira, né? Se você vai num restaurante, o garçom vai falar, posso anotar seu pedido? Você não vai ficar pensando, né? Posso, depois vou anotar. Não, não, você sabe o que ele quer. Você vai já dar a resposta para aquela pessoa, porque você já ouviu aquela frase milhares de vezes. Você já sabe o que a pessoa quer dizer. Então, foca nessas frases mais frequentes. E, de novo, como encontrar as frases mais frequentes? Internet. Internet. Pesquisa no Google, no Chat GPT. Ou, se você tem contato com inglês, se você ouve inglês no seu dia a dia, você mesmo vai detectar. Né? Você fala, nossa, essa frase todo mundo fala isso, todo mundo fala prazer de conhecer, né? Nice to meet you, quando conhece alguém. Então você já vai pegando aquelas frases prontas para você usar posteriormente, certo?
Outra coisa que eu sugiro você fazer para o seu inglês ser chamado pelo menos de básico, que é foque na estrutura básica. Não vou pedir para você estudar gramática profunda e tudo mais aqui, porque você não quer ser um professor de inglês, né? Você quer ser um usuário do inglês, você quer ser uma pessoa que consegue conversar, né, resolver problemas, entender o que as pessoas falam. Então eu sugiro você entender primeiramente a estrutura básica. Entenda bem, tá? Não por cima, mas entenda bem essas três coisas. Como fazer perguntas, como fazer afirmações, né? Afirmar alguma coisa em inglês, dar um comentário ou responder alguma coisa, ou como negar. Nesses três tempos verbais: passado, presente e futuro, tá bom? Ah, Gabriel, mas tem outros tempos verbais, né? Tem lá o present perfect, tem o condicional, mas não, domine esses aqui, porque os outros, eles derivam desses, tá? Então não adianta você tentar entender bem os outros se esses aqui não estão resolvidos. Lembra que a gente está falando de base. O que é base? Algo básico. A base é algo que vai estar embaixo, né? Vai ser a base. Ela tem que estar bem firme, bem sólida, para ela aguentar o que você vai colocar ali em cima, certo? Então garanta essa parte aqui primeiro. Se isso aqui não está bem entendido, estude esses princípios aqui para você entender um pouquinho melhor as outras conjugações, certo? E uma coisa que muita gente deixa para trás, porém é muito importante. Isso aqui é onde muitas pessoas erram. Contexto cultural, tá? É um erro você separar idioma de cultura, tá? Você não desgruda o idioma da cultura, não. O idioma é parte da cultura, tá? O que eu quero dizer com isso? Você precisa conhecer um pouquinho sobre as pessoas que falam aquela língua, no caso o inglês, certo? Vamos pensar em termos bem simples aqui, ó. Vou falar numa linguagem bem simples. Imagine, eu vou usar os Estados Unidos como exemplo, mas você pode escolher outro país também, tá? Vou usar os Estados Unidos como exemplo. Nos Estados Unidos se fala inglês. E nos Estados Unidos mora um povo, certo? Tem um povo lá que eles falam aquela língua. E você, sendo um brasileiro, uma brasileira, você quer aprender aquela língua daquele povo. O que você precisa fazer para falar a língua daquele povo? Você precisa entender um pouquinho o que aquele povo passa, certo? Qual é o contexto deles? O que eles pensam? O que eles consomem? Porque se você entender aquele povo, você vai falar como aquele povo. Tá entendendo a analogia que eu tô fazendo aqui? Analogia bem direta, né? Contexto cultural, por exemplo, você sabe o que as pessoas comem. Você sabe a comida que eles comem. Primeiro, você já sabe palavras novas, né? Você sabe nomes novos de comidas. E segundo, que você vai entender o que eles falarem. Quando a gente fala, por exemplo, nossa, isso aí é o feijão com arroz, né? Que é só um brasileiro que vai entender essa piada, essa referência. Por quê? Porque nós somos brasileiros, nós sabemos o que nós passamos, certo? Se um estrangeiro vem pra cá, ele pode saber o que significa arroz, ele pode saber o que significa feijão, ele conhece essas duas comidas. Mas se eu faço essa piada e falo, olha, nossa, isso aí é o feijão com arroz. Isso aí você tem que saber, isso aí é o feijão com arroz. Ele vai entender? Não vai. Ele não tem esse contexto cultural. Tá ligando os pontos, né? Outra coisa, se alguém faz uma piada sobre o Silvio Santos, sobre a Xuxa, é só brasileiro pra entender. Então quem aprende português, por exemplo, não basta aprender português. Tem que aprender sobre os brasileiros. Tem que aprender o que a gente passa, o que a gente cresceu assistindo na TV e muitas outras coisas, tá? Deixa eu te dar um outro exemplo. Nomes próprios, tá? Vou até deixar isso aqui, ó, que é um dos pontos muito importantes. Nomes próprios. O que eu quero dizer com isso? Nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de lugares, tem que ser algo óbvio, tá? Eu já conheci estrangeiros que falam português muito bem e que chegaram pra mim e perguntaram assim: o que é Mato Grosso? E eu fiquei pensando: nossa, essa pessoa é tão inteligente, ela fala tão bem português e ela nunca viu isso. Ele não sabe o que é Mato Grosso. Ele perguntou se Mato Grosso é um chá, é o nome de um chá, é uma receita, é um nome de uma planta, o que é isso? E eu achei engraçado aquilo, né? E eu pensei: nossa, a pessoa tem que saber nomes próprios, né? Imagina só alguém chegar pra você e falar assim: ó, o que é. Vou pegar um nome bem brasileiro. O que é Rogério? Imagina só, o que é Rogério? Rogério é um nome de pessoa. Tem que ser óbvio. Porque se você conhece esses nomes próprios, você já vai
filtrar eles. Você tá ouvindo a pessoa falar alguma coisa, e a pessoa falou o nome de uma cidade, né? Falou o nome de uma pessoa, você já filtra aquilo. Você não precisa quebrar a cabeça, né? Tipo, nossa, o que que é Curitiba? Não. Ah, o que que é Washington? É o nome de uma cidade. Ah, o que que é, sei lá, o que que é Utah? Ah, é o nome de um estado. Então, não tô falando pra você estudar geografia profunda aí desses países, mas tenha um contexto básico, tá? Pra você não passar perrengue aí ao entender as pessoas, sabe? E também para entender melhor o porquê delas falarem daquela forma, certo? Como eu disse, se você entende aquele povo, você vai conseguir falar um pouquinho como ele, né? Porque usando aqueles termos mais básicos, você quer ser um pouquinho como eles, não quer? Pensa só. Se você quer, lembrando que a gente não desgruda cultura de idioma, né? Então, se você quer falar como aquele povo, significa que pelo menos um pouquinho você quer ser como aquele povo. Então entenda o contexto deles, certo? Então tudo isso que eu falei agora engloba em entender, né? Não fale em inglês, não comece já a querer falar em voz alta ou conversar com as pessoas sem ter essa noção, sabe, de como funciona o inglês. Porque voltando naquele princípio que eu falei que eu concordo, que muita gente fala, que é nós precisamos aprender de uma forma mais natural possível. E você, quando era bebê, você não falava português, não, você não nasceu falando português, né? Por que que você fala português? Porque do seu DNA tava lá brasileiro, você vai falar português brasileiro? Não, não é assim. Você fala português porque você ouviu pessoas falando português à sua volta, seus pais, sua comunidade à sua volta, e ao longo do tempo você foi entendendo, né? Você foi sacando o que estava acontecendo à sua volta, e aí você conseguiu transformar aquilo em palavras, você conseguiu começar a se expressar. Então, siga essa sequência. Comece entendendo, tá? Diferente do que você fez quando era criança, você vai introduzir textos, tá? Porque é uma ferramenta a mais, como eu disse aqui no começo. Você tem mais recursos hoje em dia, você conhece mais coisas quando você tem o texto para te auxiliar. Então, faça isso. Priorize entender o inglês, primeiramente, use de todas as ferramentas possíveis. Agora sim, vamos lá para os exercícios que eu vou sugerir você fazer. Então, tudo isso que você aprendeu, o que você vai fazer, eles se resumem nessas atividades que você vai estar fazendo, tá? Então, quais são essas atividades? Primeiro, texto com áudio. Eu coloquei aqui, ó, prioridade. Esse é o exercício mais benéfico que você pode estar fazendo em qualquer nível que você se encontre. Ó, falei de uma forma bem oficial agora, né? Vou até repetir em outras palavras. Esse é o melhor exercício que você pode estar fazendo, tá? Faça texto com áudio. O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar um texto, tá? Tá lá escrito o textinho, e aí você vai pegar um áudio de alguém lendo esse texto. De preferência, um nativo falante de inglês de algum país, tá? E aí você já pega um sotaque que você gosta, que você queira imitar, tá bom? Em outras palavras, você vai pegar um áudio, né, que alguém está falando, e a transcrição daquele áudio, né? Todas aquelas palavras, para que você possa acompanhar o texto enquanto você ouve. Então você vai acompanhar em silêncio, você não vai falar, tá? Você vai só ouvir. Mas, Gabriel, eu não entendo o que está escrito. Não tem problema. Leia mesmo assim. Mas, Gabriel, eu tenho dificuldade para acompanhar quando eu não entendo e tudo mais. Tudo bem? Pode começar com textos mais fáceis, ok? Então, pode pegar, por exemplo, a historinha lá. Olha, e já aproveitando, você vai achar isso aqui na internet de monte. Você vai lá no YouTube, pesquisa lá, História da Chapeuzinho Vermelho em inglês. Você vai pegar a História da Chapeuzinho Vermelho, história bem básica, bem simples, palavras simples. Você vai acompanhando a história. Pode até ter imagens, você já sabe o que acontece na história, né? Então vai ser mais fácil de entender ainda. E aí você vai ouvindo aquela pessoa lendo, você vai absorvendo, tá? Eu poderia ficar aqui, ó, meia hora falando sobre os benefícios desse exercício, mas isso aqui é um assunto para uma outra aula, tá bom? Mas só fazendo uma referência ao que a gente viu ali em cima, eu falei, né, de algumas coisas que muita gente se queixa, né? Opa, aqui, ó, muita gente, eu falei que muita gente se queixa que, eu entendo o inglês escrito, mas quando as pessoas falam, elas falam muito rápido, elas emendam demais, elas falam pra dentro, elas são mais difíceis de entender quando falam do que quando escreve. Então, olha, faça esse exercício aqui, ok? Com esse exercício você vai entender quando uma palavra termina e a próxima acaba, você vai entender melhor as emendas, tá bom? Como eu disse, daria pra falar bastante sobre esse exercício, mas
a princípio, imagine que eu seja um médico aqui, ó. Tô falando para você tomar esse remédio aqui para resolver aquele problema lá de cima, certo? Texto com áudio. Depois de você fazer exercício de texto com áudio, eu até esqueci de colocar ele aqui. Eu vou colocar uma outra atividade chamada shadowing. Shadowing é um exercício que você pode fazer com áudio e você vai pausar o áudio depois de cada frase e imitar. Seja entendendo ou sem entender, tá? Você vai imitar aquela frase e aí você vai ter o texto, né? Que você está fazendo exercício de texto com áudio. Você vai imitar, lendo, né? Você vai acompanhar com o texto e vai imitar exatamente o jeito que a pessoa falou, tá? Se a pessoa está nervosa, você fala de jeito mais nervoso. Se a pessoa falou num tom mais alto, você fala com um tom mais alto, tá? Você vai imitar exatamente como a pessoa falou, certo? É como se fosse um exercício de academia, isso aqui. Você vai fazendo, com repetição, vai fazendo. A longo prazo, você vai colhendo vários frutos aqui que eu poderia ficar falando por horas. Quais são? Tá bom? Então, junte esses dois exercícios, texto com áudio e shadowing, certo? Repetição espaçada. O que eu quero dizer com repetição espaçada? É uma técnica que você pode estar usando quando você tem uma lista de vocabulário, tá? Então, por exemplo, você pega aqui, ó. Pega lá, as 5.000 palavras mais usadas no inglês. Ah, mas eu não quero aprender 5.000 de uma vez. Beleza? É impossível, né? 5.000 de uma vez. Você pega lá 10 palavras. Quero aprender 10 palavras. Aí, o que você faz? Você lê aquelas 10 palavras via tradução, né? Tenta memorizar elas, né? E aí, memorização é uma coisa de curto prazo. É uma memória de curto prazo, igual o Duolingo, né? Você vai esquecer, né? Não vai ficar na sua cabeça só de você fazer aquele exercício, né? Só de você ver a tradução. Não vai ficar. Você vai ver, você vai estar exposto àquilo, mas não vai ficar na sua cabeça. Então, o que você tem que fazer? Você tem que repetir ele ao longo do tempo. Então, por exemplo, hoje é o dia 1. Você vai lá e passa por aquela lista. Amanhã é o dia 2. Passa por aquela lista. Aí depois que você viu bem os 2 dias, já pula. No dia 3 você não vê aquela lista, vê outra. Aí lá no dia 4 você vê aquela mesma lista. Né? Aí você leu, reforçou aquela lista, você já vê que tá mais fácil de lembrar. Aí você vai pular o dia 5 e o 6, você vai lá pro dia 7, tá? E assim por diante, até fixar, tá bom? Tem aplicativos que fazem isso, como o Anki, tá? Vou colocar aqui, ó. Anki é um aplicativo que faz isso. Eu posso fazer um vídeo falando sobre o Anki depois, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário. E também, se você pesquisar repetição espaçada no Google, você vai ver lá os números exatos de como fazer, tá? É uma técnica de memorização a longo prazo. Tá? Porque, como eu disse agora há pouco, o idioma é uma questão de memória. Né? Você vai ser exposto a muita coisa, mas você quer que aquelas coisas fiquem na sua cabeça. E para ficar, a gente usa dessas técnicas, né, de memorização, para que fique na sua cabeça. Certo? Bom, outro exercício muito útil é um exercício de tradução bidirecional. Esse exercício, ele funciona quando o texto é ao seu nível. Então, se o texto estiver muito difícil para você, tiver muita palavra nova, não vai ser tão produtivo quanto se tivesse no seu nível, tá? O que eu quero dizer com o seu nível? Algo que você consegue entender ali, pelo menos 80% do texto, tá bom? Então, o que você vai fazer nesse exercício? Eu vou até escrever aqui agora. Então, você vai pegar um texto em inglês, que não seja tão difícil de você entender, tá? Que tenha poucas palavras novas, ali, 20% das palavras são novas para você. Aí você vai pegar esse texto em inglês e você vai traduzir. Vou colocar aqui, ó. Traduzir para português brasileiro, certo? Primeira coisa que você vai fazer, pegar esse texto em inglês, traduzir para português brasileiro. Aí, nessa tradução, você já vai ter alguma dificuldade, certo? Nesse primeiro exercício, você pode usar o tradutor, tá? Vou colocar aqui, ó, usar o Google. Pode usar o Google Tradutor, pode usar outras ferramentas para traduzir, tá? Afinal, é a sua primeira vez que você está traduzindo esse texto, tá bom? Então, você vai traduzir ele para o português e pode usar as ferramentas que você quiser. Aí, o que você vai fazer depois? Você vai pegar o resultado, né? Você vai pegar essa tradução e você vai traduzir de volta para o inglês. Tá bom? Você vai pegar esse texto que você traduziu, tá? Aí você usou o Google, você usou outras ferramentas para te ajudar no que você não sabia, tá? Você pode usar o ChatGPT e tal. E você vai traduzir de volta para o inglês. Só que nessa tradução de volta, você não vai usar mais o Google. Essa tradução
de volta, você vai fazer sozinho ou sozinha, tá bom? Aí é aqui que você vai ter o seu feedback do que você tá sabendo falar ou não falar, tá? Aí você vai traduzir de volta para o inglês, e aí agora você tem 3 textos, né? Você tem o original, lá que você pegou, tem a versão que você traduziu para o português, do seu jeito, e usou o Google, aí você tem a versão que você traduziu de volta pro inglês, né? E aí o que você vai fazer no terceiro passo? Você vai comparar. Você vai comparar o original, tá? Você vai pegar o texto, o original, e você vai comparar com a sua versão. E aí, o que a gente consegue aprender nesse exercício? Você vai aprender muitos sinônimos, tá? Vou colocar aqui, ó. Sinônimos. Sinônimos. O que eu quero dizer com sinônimos? Palavras que querem dizer a mesma coisa. Muitas vezes frases que querem dizer a mesma coisa. Na hora que você estiver traduzindo de volta para o inglês, você vai se deparar com palavras que você não lembra. Você acabou de traduzir aqui, mas não lembra mais. E aí você vai explicar de outras formas, você vai dar seu jeito, dar seus pulos, né? Então imagina só, por exemplo, que no texto tem a palavra sogra. E você não sabe, você não lembra como é que fala sogra do primeiro exercício que você fez aqui. Então o que você vai fazer para se virar? Ó, lembrando que você vai fazer sozinho aqui, né? Ó, você vai, vou colocar se virar. Você vai virar, dá os teus pulos, né? Dá o teu jeito. Você vai falar assim, ó, a sogra... você não sabe a palavra sogra, então você vai falar a mãe da minha esposa. Ó, passou a mensagem, não passou? Porque quem tá ouvindo a mãe da minha esposa e quem tá ouvindo falar a minha sogra, tá falando da mesma pessoa, né? Então você vai fazer isso, você vai dar o seu jeito, você vai explicar do seu jeito, você vai fazer sozinho, tá? E aí você vai comparar depois com o original. Comparando com o original, você vai ver, tipo, olha só, tem um jeito melhor de falar isso. Aí você pode, como quarto passo, você pode repetir, coloca aqui, ó, repetir o passo 2 e 3. Tá? Você vai repetir o passo 2 e 3. Você vai pegar aquela tradução que você usou o Google lá e vai tentar passar de novo para o inglês. Aí você vai estar fazendo sozinho, você vai ter lembrado do que você acabou de ver, né? Não tem problema, não é cola. Você vai lembrar do que você acabou de ver e você vai usar, tá bom? Uma técnica muito útil, muito legal. Não fui eu que inventei, tá? Já vi várias pessoas usando, vários poliglotas fazendo isso. Então, faça esse exercício para você lembrar mais as palavras. E isso também quebra uma daquelas objeções que a gente viu lá em cima, né? Muita gente fala assim, quando eu ouço pessoas falando inglês, eu entendo tudo. Mas quando eu vou falar, parece que não saem as mesmas palavras. Parece que eu não lembro daquela palavra certa, sabe? E aí você vai corrigindo isso aos poucos, né? Ao fazer esse exercício com consistência, você vai se tornando hábil a usar as exatas palavras que você ouve. Ou seja, você vai falar mais parecido com um nativo falante de inglês, né? E como a gente falou naqueles termos mais simples, se você fala como aquele povo vai te entender, né? Se você fala igual eles, o que vai impedir eles de te entender, não é? E por último, ouça muito, tá? Ouça. Principalmente diálogos. Música não é tão produtivo quanto um diálogo, tá? Um discurso não é tão produtivo quanto um diálogo. Prefira ouvir coisas que pessoas estão interagindo umas com as outras. Você vai pegando muita coisa no ar, sabe? Às vezes o jeito que a pessoa responde a uma pergunta, o jeito que a pessoa reage quando algo é engraçado. Então você vai pegando várias expressões aí ao longo do caminho. Você vai pegar vocabulário e aí muitas vezes você vai pegar a frase pronta também. Enfim, tem muito, muito benefício ouvindo o diálogo. E tem essa frase que eu inventei, eu sempre falo para meus alunos, que é quanto mais inglês entrar pelos seus ouvidos, mais inglês sairá pela sua boca, tá? Deixando em termos bem simples, super simples aqui. É basicamente isso, né? A gente falou que você tem que entender bem inglês para depois falar. Pensa na sua jornada de aprender português brasileiro. Você aprendeu quando era criança? Por quê? Porque você ouviu muito, né? Entrou muito português pelos seus ouvidos, aos poucos foi fazendo sentido e você conseguiu falar, certo? Eu coloquei uma consideração aqui, que é o seguinte.
Sem os passos anteriores, o seu inglês não chega a ser básico. E é triste considerar isso, né? Porque só porque é básico, as pessoas acham que é pouco. Né? A pessoa fala assim, eu sei muito pouco, então meu inglês é básico. Sendo que não. A base tem que ser sólida. A base é a mais robusta. A base é a mais complexa. O restante vai ficar muito mais fácil se a sua base estiver bem estabelecida, tá bom? Então, quando alguém falar de inglês básico, você já fica meio assim, tipo, o que você quer dizer? O que é inglês básico, né? Qual que é a definição de inglês básico para você, tá? Porque é um termo muito vago, certo? Então, pessoal, essa é a primeira aula aqui do curso. Vou estar postando mais aulas. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva, tá, nesse canal. Se você deu like, se inscreveu, eu já sei que você quer assistir mais, que você chegou até o final aqui. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.